Pai do Senhor, eu vou ler João, capítulo 11, né? No versículo 1. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era da Betânia, da aldeia de, de Maria e de sua irmã Marta. Tipo, Lázaro, ele era um homem que Jesus amava, né? E ele era o irmão de Marta e de Maria e morava em Betânia. E ele estava doente. Aí no, aí no segundo, no versículo segundo, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e enxugou com seus cabelos. Tipo, essa Maria é a mesma que ungiu os pés de Jesus com perfume e enxuga os seus cabelos com os pés de Jesus, hein? Enxugou os cabelos nos pés de Jesus. Também isso mostra o amor, né? A Jesus e a adoração. Isso é uma adoração e a humildade, né? De Maria. Agora do verso 3. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama está doente. Marta, Marta, Marta e Maria mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Aqui mostra a confiança em Deus num tempo difícil. Nós temos que pedir ajuda a Deus. Só Deus pode nos ajudar. Assim como Maria pediu ajuda a Jesus. Ela buscou a confiança em Jesus. Ela confiou em Jesus. Aí no verso 4, ao receber esta notícia, Jesus disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus falou: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus disse que Lázaro não ia morrer. Ele disse que o resultado da morte de Lázaro será a manifestação do poder glorioso de Deus para todo mundo ver e crer em Jesus Cristo. Nem todo sofrimento que você está passando não é para a morte, mas para que o poder de Deus se manifeste e você vê que Deus é todo poderoso e você contar um lindo testemunho. Às vezes Deus coloca você em situação difícil para você ter mais fé nele e saber confiar mais no Senhor. Isso, isso é bom. Agora no versículo 11. Entendo isso, acrescentou nosso amigo Lázaro adoeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falando do repouso do sono. E Jesus disse claramente: Lázaro morreu. Jesus falou que ia despertar do sono profundo, mas Jesus quis dizer que ele ia ressuscitar o Lázaro, mas o discípulo não entenderam, mas Jesus nos, mas Jesus fala, mas Jesus fala que ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus falou que ia ressuscitar Lázaro. Só que os discípulos não entenderam o que Jesus quis dizer. Às vezes nós não, 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 não entendem o que Deus está falando, o que Deus está fazendo. Às vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo, está falando, ou está em silêncio, mas nós temos que confiar nele, entregar tudo nas mãos dele, que no tempo dele ele fará um milagre. Só basta nós confiar e ter fé no Senhor Jesus. Agora o 15. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá para que vocês possam crer, mas vamos ter ele. Que Jesus
Jesus fala que se ele estivesse lá, Jesus ele poderia curar o Lázaro, mas Jesus permitiu que a morte chegasse até Lázaro para ter uma oportunidade de fazer um milagre tão grande e mostrar a glória de Deus. E para eles crer que Jesus é enviado por Deus e para fortalecer a fé deles. Às, às vezes, Jesus, ele não, ele não nos responde na hora, do, do jeito e que nós quer. Às vezes, Jesus fica em silêncio. Às, a- às vezes, Jesus, ele cria uma situação difícil para nós crer e saber como confiar nele, e isso pode aumentar nossa fé. Olha, e se Deus ele não te respondeu ainda, continue orando, e que no tempo dele, Deus vai fazer um milagre na tua vida. E você vai contar um lindo testemunho para glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Porque Jesus ele pode demorar, não demorar não. Que Jesus, ele não demora. Jesus, ele chega na hora certa. Tipo, Jesus, ele ele pode até não te responder no seu tempo, no seu tempo. Agora no tempo de Deus, agora no tempo dele, ele vai responder e ele vai fazer um milagre na tua vida. Amém. Agora no versículo 17. E quando Jesus chegou, enquanto Lázaro sepultado havia 4 dias. Olha por que Jesus deixou Lázaro ficar 4 dias mortos. Porque na tradução, na tradição judaica, eles pensam que o morto pode voltar à vida até 3 dias. Mas Jesus queria mostrar que ele é todo poderoso, e para mostrar que ele pode tudo e para ele nada é impossível, ele ressuscitou Lázaro depois de 3 dias. Por quê? Porque se, se Jesus ressu, 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 ressuscitasse o Lázaro até 3 dias, os, os povos iam falar que isso foi uma. Os povos iam falar que isso foi uma recu- recuperação natural. Os, o, o, o- os povos iam falar e que esse milagre não foi Jesus. Ia, ia falar que isso foi uma recuperação natural. Aí os povos iam duvidar, né, de Jesus. A Jesus quer mostrar que ele é todo poderoso, ele pode tudo, no tempo dele, ele pode fazer um milagre tão grande na tua vida. Agora, no versículo 25, Jesus declarou: eu sou a re- ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui, aqui fala que Jesus é a vida e, e a res, ressurreição. Jesus, Jesus, ele nos reviveu, porque nós estávamos mortos no pecado, e Jesus, ele nos deu a vida eterna. Aquele que crê em Jesus e está morto no pecado, ele vai reviver e vai ganhar a vida eterna. No versículo 37. Mas disseram: será que ele abriu os olhos ao cego e não pode fazer
com que Lázaro não morresse? Aqui os povos duvidou de Jesus. Eles pensaram assim: "Oi, se Jesus viesse, e se Jesus viesse antes, o Lázaro, o Lázaro seria curado. Aí quando Lázaro morreu, quando Lázaro morreu, então já era. Não tem mais jeito, não tem mais jeito mais. Aqui aqueles duvidou. Eles pensaram assim, eles duvidou do poder de Deus. Assim, nós ainda não pode entender o trabalho de Deus. Para nossos olhos humanos, pode até ser impossível, mas para Deus tudo é impossível. Só basta nós crer e confiar no Senhor, que Deus está no controle de tudo. Amém. Amém. Então Jesus ordenou, tira a pedra, e a mata, a irmã do falecido disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus lhe manda tirar a pedra, mas Marta duvidou de Jesus. A pedra, às vezes, significa é, é medo e dúvida. Aí, para, para nós, para, para nós ver o milagre de Deus, nós temos que tirar a pedra. Nós temos que tirar o medo e a dúvida. Nós temos que tirar isso para nós ver a glória de Deus. Oi. E se você quer ver a glória de Deus, nós temos que tirar a pedra e crer no Senhor Jesus Cristo. Porque, eu vou dar um exemplo. Tem pessoa, tem pessoa que está orando e pedindo algo a Jesus. Só que na hora a pessoa ela começa a duvidar, ter medo. Agora, quem duvida, essa pessoa não vê o milagre de Deus. Essa pessoa não vê a glória de Deus. Quem duvida do milagre, nós temos que crer. Mesmo sem ver, nós temos que crer. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós temos que crer que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai salvar almas e que Deus vai curar e que Deus vai libertar do pecado. Nós temos que crer. E nós temos que tirar a pedra, nós temos que tirar o medo e a dúvida para nós ver a glória de Deus e para nós ver o milagre de Deus que Deus vai fazer. Que para Deus nada é impossível. Deus pode tudo. Deus pode tudo. Então nós temos que tirar a pedra. Se nós tirar pedra, Deus vai revelar a glória dele. Amém. Glória a Deus. Agora, versículo 41. Então, tiraram a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse: Pai, graça te dou, porque me ouviste. Aqui fala que Jesus, ele orou a Deus e deu graça a Deus. Então nós temos que ser mais grato a Deus. Nós temos que dar mais graça a Deus. Por quê? Porque se nós estamos vivos, e se nós temos fôlego, e se nós temos alimentos, é tudo pela graça de Deus. Então vamos ser mais gratos a nosso Deus, porque nós estamos aqui vivos, ou salvo, foi tudo pela graça de Deus. Nós temos que ser graças, nós temos que ser mais grato a Deus. Tipo, oi, pode, 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 pode faltar alimento, pode faltar dinheiro, mas nós temos uma riqueza que é a salvação. Nós temos que ser mais grato a Ele, porque Jesus ele morreu naquela cruz por nós. Então nós temos que agradecer todos os dias pelo amor de Jesus que teve por nós, porque se não fosse Jesus, o que seria de nós? O que seria de nós? Que nós não merecíamos o amor dele. O amor dele foi tão grande por nós, então nós temos que ser mais gratos a ele. Glória a Deus.
Agora o versículo 43, 44. Então, e depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vinha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo seus pés, suas mãos amarradas com ataduras e seu rosto envolto no lenço. Então Jesus ordenou: desamarre e deixa que ele vá. Jesus bradou com alta voz: Lázaro, vinha para fora, e um milagre acontece para a glória de Deus. Deus, ele tem autoridade sobre a morte. Tipo, quando, quando, quando alguém está morto no pecado, Deus, ele grita o nome da pessoa e a pessoa sai da escuridão do pecado, recebe a vida eterna, e recebe a vida. Lázaro, ele estava preso pelas faixas, né? Pelas faixas. Isso quer dizer espiritualmente que nós estava preso espiritualmente. Só que Jesus, ele nos chamou e nos libertou. Nos libertou. Aqui, esse capítulo quer dizer que nós temos que mais confiar em Deus, nós temos que crer no Senhor Jesus e nós temos que tirar a pedra, nós temos que tirar o medo, a dúvida, para nós ver o milagre de Deus na nossa vida. Olha, às vezes, às vezes o milagre não acontece porque nós duvida do milagre. Então nós temos que crer no milagre, assim como Abraão. Deus, Deus, Deus falou uma promessa para Abraão. Só que Abraão, ele creu na promessa, mesmo se ele vê mesmo se ele vê a promessa. Abraão, ele creu sem ver. Então nós temos que crer sem ver. E quem crê vai receber um milagre e vai ver a glória de Deus e vai ver o poder de Deus, sabe? E vai ver o poder de Deus. Então nós temos que tirar a pedra. Nós temos que tirar o medo e a dúvida. E a paz do Senhor, que Deus nos abençoe. Amém.